Vamos lá, bom dia a todos. Obrigado pela participação de vocês na conferência da Allied Tecnologia para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2021. O meu nome é Fabiana Lauan, sou gerente de Relações com Investidores e aqui com a gente hoje está o Silvio Stagni, que é o CEO, e o Luiz Gustavo Antunes, CFO e DRI. Alguns avisos rápidos: esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente e vocês podem enviar perguntas através do chat. Quaisquer afirmações que forem feitas sobre o futuro dependem de premissas que podem ou não acontecer. Depois desses comunicados, a gente pode começar a apresentação. Eu passo a palavra para o Silvio. Legal. Bom dia, obrigado, Fabiana. Obrigado a todos pela presença. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Nosso objetivo é dividir com vocês um pouco dos fatos que ocorreram durante o terceiro trimestre, explicar um pouco dos nossos resultados que foram publicados ontem à noite, com certeza vocês já viram. Então, eu vou apresentar a parte um pouco mais qualitativa do que aconteceu nesse trimestre e depois o Gustavo entra em mais detalhes financeiros. Tenho o prazer de apresentar mais um trimestre de bons resultados, lucrativo, o que mostra que o nosso mix de negócios que temos dentro da empresa traz uma resiliência de resultados ao longo dos quartos, independente da situação que o mercado se apresenta. Vou começar aqui pela receita. A receita cresce 2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E vocês vão ver que diversos números a gente vai se referenciar não só ao mesmo trimestre do ano passado, mas também a 2019 como uma referência para vocês. Por que isso? Porque o ano de 2020 é um ano bastante difícil de fazer comparação. Os dois primeiros trimestres foram trimestres impactados negativamente pela pandemia. O primeiro trimestre, quando as lojas fecham, uma incerteza do que aconteceria com os mercados. Então, foram dois trimestres duros. E, para surpresa de todos, o terceiro e o quarto trimestre do ano passado foram muito em termos de demanda de produtos eletrônicos, com as pessoas tentando melhorar suas condições de trabalho e de entretenimento dentro de casa. Então, foram dois trimestres fracos, e agora a gente começa a se comparar com o terceiro trimestre do ano passado, que foi um trimestre muito forte, fora da curva. Mesmo assim, a gente cresce 2% em relação ao ano passado em receita, e se nós compararmos com 2019, o nosso crescimento é de 53,5%. Isso dá um CAGR anual de 24%. Então, um bom nível de crescimento e resiliente com relação a tudo que a gente tem apresentado até então. Esse crescimento ele acontece através de um crescimento na distribuição, de 6,4% com relação ao ano passado, 59% com relação ao 2019. Há uma queda no nosso varejo digital de 13% em relação ao ano passado. Essa queda tem um fator principal. No terceiro trimestre do ano passado, nós lançamos o programa iPhone para Sempre, e foi um sucesso fenomenal de vendas no lançamento. Então, a gente compara um trimestre onde tem o lançamento do iPhone para Sempre contra esse ano, onde esse programa já corre normalmente. Mesmo assim, se a gente se referenciar a 2019, 158% de crescimento nesses 2 anos, outra vez bastante expressivo. Varejo físico, a gente apresenta uma queda de 9,5% em relação ao ano passado, e aqui também tem um fator que nos impacta bastante. O varejo físico é fortemente representado pelas nossas lojas Samsung, e as lojas Samsung elas são bastante impactadas ao longo do ano pelos 2 lançamentos principais que a Samsung faz, um no começo do ano, um geralmente no terceiro trimestre. No começo do ano ela lança sempre a nova versão do Samsung Galaxy, e no terceiro trimestre ela sempre lança a nova versão do Galaxy Note. Então, o ano passado, no terceiro trimestre, nós tivemos o lançamento do Galaxy Note, mas este ano a Samsung traz as suas novidades no quarto trimestre. O Z Flip e o Z Fold, que são os 2 novos modelos dobráveis da Samsung,
vieram no quarto trimestre. Então, a gente compara aqui 2 trimestres de varejo físicos, onde no ano passado tínhamos o lançamento da Samsung e nesse ano não temos. EBITDA, 105 milhões, 7,3% de margem, que é a margem que a gente sempre vem dizendo para vocês que é a nossa margem normal. A gente vinha apresentando margens maiores devido à escassez de produtos, à subida de preço do mercado, mas a gente começa a voltar para a nossa realidade, onde a gente tem um nível, em geral, de 7% de margem. Se nós aqui também fizermos uma comparação com 9 meses desse ano contra 9 meses do ano passado, nós temos um crescimento de 60% no EBITDA, apesar de que Q3 contra Q3 a gente apresenta uma queda de 18%. Contra 2019, um crescimento de 67% do EBITDA, então, mais uma vez, um CAGR bastante positivo, 19 contra 21. Lucro líquido, 62 milhões. Um ponto importante aqui, nesses 62 milhões, a gente não inclui o ganho da causa do ICMS na base do PIS/COFINS, que representa mais 6 milhões. Aqui a gente está mostrando só o lucro líquido recorrente, com 4,4% de margem. Se compararmos com 2019, isso representa um crescimento de 146%. Se pegarmos 9 meses desse ano contra 9 meses do ano passado, 93% de crescimento. Então, apesar do lucro ser menor do que o terceiro trimestre do ano passado, ainda com uma tendência de crescimento bastante significativa. 11,2 milhões de produtos vendidos, isso é 21% a mais, se nós compararmos os últimos 12 meses. Nós estabelecemos como missão da Allied levar o universo digital ao alcance de todos. E quando eu vejo que a gente consegue crescer em 21% o volume de produtos, entendo que a gente está cumprindo a nossa missão. 279 pontos de venda físicos, contra 190 ao final do terceiro trimestre do ano passado. Então, continuamos crescendo, crescemos 3 pontos de venda, 2 Store-in-Store e 1 ponto de venda Samsung, mantendo a qualidade. Vocês vão ver o nosso gráfico de NPS, a gente mantém um Net Promoter Score de 84%, que é um número bastante significativo para um varejo físico. E 32 lojas no online, com as nossas diversas bandeiras. Na próxima página, a gente começa a falar um pouco mais especificamente da distribuição. Então, alguns destaques. Crescemos 33% no mercado de informática, e nesse mercado, se nós pegarmos só notebook, que é o principal produto da categoria, a gente cresce 50% em notebooks. Crescemos 262% na venda de videogames, 5 vezes o volume de eletroportáteis e 37% de linha branca. Vocês devem lembrar que a gente mencionamos para vocês em outras ocasiões que a diversidade de produtos e as novas categorias são drivers importantes de crescimento da distribuição, e esse trimestre mostra que a nossa estratégia está dando resultado, a distribuição cresce 6%. Ponto importante, com todo esse crescimento, hoje nós temos 9% de todo o mercado de smartphones no Brasil, 10% do mercado de notebooks e 19% do mercado de videogames. Então, temos uma posição importante na grande maioria das categorias que a gente atua. Um outro ponto importante da distribuição, como vocês sabem, nós gozamos de um benefício no Estado do Espírito Santo, que é o benefício Compete, que é um benefício que o Estado provê a inúmeras empresas, e esse benefício tinha como data de término 2022, e durante esse trimestre o benefício foi prorrogado para 2032, então uma boa notícia, a gente continua nas mesmas condições que nós tivemos até hoje. Na próxima página, a gente fala sobre um driver de crescimento que nós estamos mencionando desde o nosso IPO para o mercado de distribuição. Nós somos um grande distribuidor B2B2C,
ou seja, vendemos para o varejo que vende para o consumidor, mas temos uma grande oportunidade de crescimento no mercado B2B, ou seja, vender para empresas. Nós já fazemos isso, mas agora em 2021 nós colocamos como foco de crescimento atuar de uma forma mais incisiva nesse segmento. Então, quero contar para vocês que criamos times para atuar no segmento de educação e no segmento do setor público, que são dois segmentos importantes no mercado de B2B. E como resultado disso, já temos uma carteira de parceiros 20% maior do que no ano passado. E também iniciamos a venda de serviços junto com o hardware, que nesse mercado de B2B é um elemento muito importante. Então, começamos para computadores, vender serviços de manutenção estendidos para as máquinas que a gente oferece para o mercado. Então, foi um driver de crescimento que nós designamos no nosso IPO, e aqui uma amostra para vocês de que estamos trabalhando e estamos tendo sucesso nesse driver. Na próxima página, a gente fala sobre o nosso varejo físico. E eu quero começar mostrando o NPS. Mencionei já que nós temos um NPS de 84%, em junho conseguimos 85%, mas mais importante do que isso é vocês olharem o gráfico como um todo e mostrar a resiliência desse alto NPS. O que mostra que hoje a gente tem um processo sólido de gerenciamento de lojas, de treinamento dos nossos vendedores, de remuneração, que faz com que, ao longo de todos os trimestres, a gente alcance um nível de qualidade de atendimento bastante expressivo. Nesse trimestre, na próxima página, a gente mostra o nosso Store in Store, uma foto de um Store in Store. Então, Store in Store é quando nós gerenciamos a área de eletrônicos para um varejista. Nós crescemos 2 pontos nesse terceiro trimestre, que foram 2 pontos no Giga. Então, essa é um novo varejo onde a gente provê a solução de Store in Store. O Giga é o 5º varejo que a gente faz esse tipo de solução. Já estamos no Maxi, no Sam's Club, na Saraiva, no Marabras, e agora no terceiro trimestre entramos no Giga. Mas como já é um fato, eu quero contar para vocês também do Torra. Assinamos um contrato com o Torra, que é um varejo bastante importante do ramo de moda, e em novembro já abrimos 9 pontos de venda nesse varejista. É um varejista que tem 70 lojas, então um poder de expansão bastante grande. Então, Torra, apesar de estar em novembro, não no terceiro trimestre, passa a ser a nossa 6ª marca de Store in Store. A gente vai consolidando esse modelo de gerenciar a área de eletrônicos, celulares, computadores, televisões, multimarcas, em diversos varejistas no Brasil. Próxima página, a gente fala da conexão que nós fazemos entre o varejo físico e o varejo digital, que é a nossa omnicanalidade. Por que é importante? Porque hoje nós temos já 279 pontos de venda em 17 estados, então a gente consegue prover uma omnicanalidade em grande parte do PIB brasileiro, porque nós temos a distribuição, e a distribuição nos traz um poder de compra e uma capacidade de distribuição, uma capacidade logística bastante grande, com 5 centros espalhados pelo Brasil. E aqui nós crescemos o número de pontos onde oferecemos o Click and Collect, o Ship from Store, de 110 para 130 pontos. Por que é relevante isso? Nós somos o primeiro projeto de omnicanalidade no Brasil no 3P. Então, aqui foi uma solução junto com o nosso parceiro de tecnologia, onde você consegue comprar na nossa loja online, a Mobcom, e retirar na loja física da Samsung, por exemplo, ou receber em poucas horas, porque é embarcado da loja física mais próxima de você. Então, uma solução já bastante difundida no 1P. Nós somos o primeiro projeto no Brasil de omnicanalidade no 3P de eletrônicos. Então, continuamos apostando nisso, continuamos apostando como um driver de crescimento, não só o número de lojas, que agora a gente cobre, 130 lojas com a omnicanalidade, mas também com um fator importante. No mercado de celulares, é muito importante a venda de serviços acoplada ao celular,
principalmente a venda de seguros. E quando a gente faz um click and collect, quando você compra no online e vai na loja buscar o seu celular, isso nos traz a oportunidade de fazer um upsell e vender um plano de seguro para o seu celular. Então, um ponto bastante importante aqui para a gente. Por último, falar do varejo digital. E, em primeiro lugar, quero comentar esse gráfico que aparece no topo da página. Nós nos comprometemos com vocês que a gente manteria a relevância da parte digital no total do varejo. Vocês podem ver que, mesmo com a volta do varejo físico, a gente consegue manter uma participação do varejo digital de próximo de 60%. Alguns pontos importantes. A gente mantém o varejo digital com uma alta qualidade de atendimento. O nosso ticket médio é de R$ 2.484, 69% acima do ano passado. E aqui, se a gente comparar com o ticket médio divulgado pelo GfK no terceiro trimestre, o ticket médio no Brasil é de R$ 1.495. Então, vocês veem que a gente consegue, através da nossa loja online, vender com qualidade produtos de alto valor. E para fazer uma comparação justa, porque como nós temos o programa iPhone para sempre, e esse programa aumenta o ticket médio, se nós tirarmos o programa iPhone para sempre da conta, o nosso ticket médio continua alto, com R$ 1.663, bem acima dos R$ 1.495 do mercado. No nosso mix de produto, que também é o nosso compromisso, a gente vem aumentando o mix de produto no varejo digital. Esse trimestre foi 83% de smartphones contra 90% que havia sido no mesmo trimestre do ano passado. 2 pontos de serviços que eu queria mencionar para vocês. Primeiro, o Soudi. Soudi, para lembrar, é o nosso instrumento de financiamento ao consumidor. Um instrumento bastante diferente do que existe no mercado, totalmente digital, nenhum papel, em poucos minutos a gente aprova ou não o seu crédito, e a gente se respalda numa tecnologia que existe nos telefones da Samsung, que nos permite, depois de vender o telefone para o consumidor, nos permite se comunicar com esse consumidor, através de mensagens que são enviadas na tela, alertá-lo sobre vencimento de prestações, e, em caso de inadimplência, nos permite bloquear o telefone. O que, no final do dia, se traduz numa inadimplência muito menor ou numa taxa de juros muito menor do que o mercado pratica, que a gente oferece para os consumidores. 227% de crescimento das vendas através do Soudi. Das nossas vendas nas nossas lojas, 12% delas já são através do Soudi. E um ponto importante, o Soudi hoje está em 255 pontos de venda. Nós temos 161 lojas Samsung. Então, hoje o Soudi não é uma solução só das nossas lojas Samsung, mas de outras lojas Samsung e de outros parceiros da Samsung. O segundo serviço, o SAVE, super aplicativo de vendas, que é aquela plataforma que a gente coloca na mão dos vendedores, dos varejistas, para vender uma série de serviços, mas principalmente planos celulares. Continuamos crescendo significativamente. Hoje já estamos com essa plataforma na mão dos vendedores de Magalu, Carrefour, lojas americanas. Estamos em 5 mil pontos de vendas. E se compararmos trimestre contra trimestre, a venda de planos nessa plataforma cresce 66%. Então, esses são os principais pontos que eu queria mencionar do terceiro trimestre. Eu vou pedir para o Gustavo agora detalhar um pouco mais os nossos resultados financeiros. Vamos lá, Gustavo? Desculpa, eu esqueci de um fator importante. A gente também mencionou na nossa tese de CEO, do IPO, que um driver de crescimento para a empresa, que é bastante sinérgico ao que a gente já faz, é a nossa entrada no mercado de recondicionados. Então, em primeiro lugar, quero mencionar que a gente já atua de forma tímida no mercado de recondicionados, porque tudo que nós vendemos aos varejistas, o consumidor tem, pela lei do consumidor, alguns dias que ele pode devolver o produto. Tudo que é devolvido, a gente recolhe, recondiciona e vende no mercado. Mas a gente entende que esse é um mercado de alto crescimento. No Brasil, ele ainda é pouco expressivo. Quando a gente vai para países mais desenvolvidos, ele tem alta expressão,
Nos Estados Unidos é mais do que o dobro do mercado brasileiro em termos percentuais. Então, a gente aposta que esse mercado vai crescer e que nós seremos um player importante. Então, no terceiro trimestre, nós adquirimos uma empresa chamada BR User, nós anunciamos essa aquisição, e essa é uma empresa que tem uma plataforma de compra e venda de telefones usados diretamente da pessoa física. Uma empresa que já estava há 8 anos no mercado, trouxemos a plataforma, trouxemos o fundador, trouxemos o conhecimento. Com isso, a gente expande a nossa atuação de recondicionados. E um último ponto aqui que é importantíssimo. O programa iPhone para Sempre estabelece que 21 meses após a compra do telefone, o consumidor tem a opção de nos devolver o telefone usado e receber um novo e recomeçar o plano. Então, o programa iPhone para Sempre, a partir de maio do ano que vem, que é quando completam os primeiros 21 meses, nos coloca no mercado de recondicionado de telefones Apple. Então, o que nós recolhemos dos varejos hoje, mais os iPhones que virão do iPhone para Sempre, acoplado a essa plataforma que compramos da BR User, nos coloca num outro patamar no mercado de recondicionados do Brasil. Era uma promessa nossa para vocês de atuar nesse segmento como driver de crescimento da empresa, e aqui eu queria mostrar para vocês o que nós fizemos até agora. Agora, realmente, eu passo para o Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Obrigado. Olá, bom dia. Então, dando sequência ao que a Fabiana e o Silvio mencionaram, gostaria de apresentar para vocês um pouquinho de detalhes sobre os resultados financeiros da companhia no terceiro trimestre de 2021 e como isso se reflete no acumulado do ano. Então, aqui nessa página, vou repetir um pouquinho do que o Silvio falou, a gente cresce marginalmente a nossa receita em 2%. Então, esse é um resultado que a gente tem bastante orgulho de apresentar, uma vez que o terceiro trimestre de 2020 foi um trimestre de fantásticos resultados que a gente apresentou. Então, igualar e superar marginalmente isso em termos de receita, para a gente é um motivo de celebração. Somado a isso, quando a gente compara com o que a companhia era pré-períodos da pandemia, a gente está 2 anos após o resultado do terceiro trimestre, 50% maior no trimestre e 62% maior 2 anos após os 9 meses de 2019. Então, isso é resultado da gente trazer novos produtos e serviços, desenvolver novas unidades de negócio, seja dentro da distribuição, nas subunidades da distribuição, seja nos diversos varejos em que a gente atua. Quando a gente vai para o lado direito, na parte superior, a gente fala do lucro bruto. A margem do terceiro trimestre de 2021 é 15%, um pouco abaixo do que foi em 2020, que foi quase 17%, mas em linha com o que tem sido este ano e também com o que foi ano passado. Então, nesse sentido, a gente vai ver que tem uma composição um pouquinho diferente entre as nossas unidades de negócio, mas a gente tem conseguido trazer a margem flutuando próximo a 15%, bem como quando a gente olha no EBITDA. A gente, reiteradamente aqui nas apresentações de resultado, mas também nas oportunidades que a gente tem de falar com investidores, a gente sinaliza sempre a mensagem de que a gente viveu mais ou menos 3 a 4 trimestres passados em que o nosso posicionamento e a indústria na qual a gente está inserida, a gente foi bastante beneficiado, e por isso a gente, no terceiro trimestre do ano passado, por exemplo, a gente apresentou um EBITDA na ordem de 9%, mas que o nosso EBITDA recorrente flutua próximo a 7%. E é isso que a gente está apresentando, então, 7,3% nesse período, 105 milhões de reais, um pouco abaixo do ano passado, que foi 127, mas substancialmente acima do que foi o terceiro trimestre de 2019. Então, tudo isso também é reflexo da geração de novos negócios na companhia. No lucro líquido recorrente, lembrando que a gente tirou aqui desse valor todos os efeitos positivos do ganho que a companhia teve no julgamento da ação de ressarcimento fiscal do ICMS na base do PIS/COFINS. Então, a gente tira esse efeito. Quando a gente olha a demonstração financeira pura e simples, esse número é na ordem de 80 milhões maior, então a gente tira esse efeito. Então a gente chega no terceiro trimestre deste ano com 62,4 milhões de resultado de lucro líquido, que é mais do que o dobro do que a gente tinha em 2019, que era 25 milhões, e um pouco abaixo do que é 2020, 77 milhões. Novamente, aqui o nosso lucro líquido deveria oscilar entre 4, 4,5, e é isso que a gente vem apresentando ao longo deste ano. Na próxima página, a gente entra um pouquinho mais de detalhe daí na distribuição.
Então, a distribuição representa entre 70% e 75% da nossa venda, e é onde a gente consegue ter escala e consegue desenvolver novos negócios, ter proximidade com os varejos, com as operadoras e com os fornecedores. A gente cresce 6,4% em receita sobre o mesmo trimestre do ano passado e quase 60% seja sobre o mesmo trimestre, seja sobre os 9 meses acumulados de 2019. Então a nossa distribuição segue bastante resiliente, com uma margem muito similar ao que a gente vem apresentando acumulado no ano passado, neste ano, e marginalmente abaixo do terceiro trimestre do ano passado. A gente apresenta 11,3% de margem, 125 milhões em termos diários. Do lado esquerdo, a gente vem crescendo o volume ao longo do tempo, então a gente sai lá de 2020 com um pouco menos de 8 milhões de produtos vendidos em 12 meses. A gente tem flutuado num patamar próximo a 10 milhões, então é um esforço bastante grande que a gente tem feito de aumentar a nossa penetração dentro dos varejistas e também diversificar o nosso portfólio. A gente vai falar um pouquinho depois que também a gente tem um esforço grande de crescer na distribuição para companhias, né, no B2B, que está dentro do nosso mundo da distribuição. E embaixo, a linha nossa aqui, a gente mostra a categoria mobile, que é basicamente smartphones aqui, tem acessórios de smartphones, tem um pouquinho de tablets, mas é basicamente smartphones, o esforço que a gente tem feito para diversificar isso dentro da nossa distribuição. Então, essa categoria vem representando, vem navegando próximo a 55% da venda, que é o que a linha mostra aí nas últimas observações, mas na barra a gente vem crescendo monetariamente, né? Então, a gente usa o primeiro trimestre de 2019 como base 100, a gente cresce em termos nominais a linha de telefones celulares e acessórios e tablets, e isso vem se mantendo a representatividade próxima a 55%. Isso implica que também a gente vem crescendo as outras categorias na mesma ordem de grandeza. Então, o Silvio mencionou o nosso esforço que a gente tem aqui para diversificação, isso é refletido aqui. Vou pedir para a gente ir para a próxima página também, mais uma vez. Então, aqui a gente entra no varejo, o varejo como um todo. Vou pedir para a gente olhar. A gente tem 315 milhões de receita líquida no terceiro trimestre. Isso é um pouco mais de 11% abaixo do terceiro trimestre do ano passado, mas 30% acima de 2019. A gente ainda sente, uma parte importante das nossas lojas estão em shoppings, e a gente ainda sente que... A gente verifica, porque a gente tem tecnologia para isso, para verificar que o fluxo ainda não está do jeito que a gente gostaria, mas a gente tem conseguido crescer contra 2019, então é um processo gradual e que a gente vem sentindo mês após mês um pouquinho de retomada. Nos 9 meses de 2021, a gente está 40% acima de 2020, 47% acima de 2019. Quando a gente olha no termos de lucro bruto do varejo total, a gente sente que a margem do varejo nesse trimestre está um pouco abaixo do que a gente vem apresentando. A gente encerra com 28,2% versus 32% de 2020 e 33,8% de 2019. Isso é basicamente impacto de um cenário mais difícil para o varejo físico, combinado com um mix de varejo digital que tem uma margem um pouco mais baixa. Então, isso, combinado esses dois cenários, a gente entrega 89 milhões no terceiro trimestre, e em linha com o que a gente vê nesse terceiro trimestre, é o que a gente está vendo no ano, 269 milhões em termos nominais, 28,5% em termos de margem. Do lado direito da página, a gente vê que na parte de cima, o nosso varejo digital, a gente cresce substancialmente contra o que a gente era em 2019, então isso mostra para a gente que todas as iniciativas de ter lojas, a gente tem 32 lojas em diversos marketplaces, representando a nossa própria marca Mobcom, seja representando parceiros como Google, como HyperX, como Apple. Então, acho que isso traz como madura a nossa operação digital. A gente sai de 70 milhões no terceiro trimestre de 2019 para 183 milhões nesse trimestre, mas é um trimestre, particularmente quando a gente compara com o ano passado, que aqui a comparação é bastante difícil para a gente com o terceiro trimestre do ano passado, então a gente cai 13%, no acumulado no ano a gente cresce 41%. Um cenário muito similar a gente viu no varejo físico. Então, a gente cai 9,5% no trimestre, mas cresce 39% no ano. Então, isso é reflexo de um primeiro semestre em 2021 muito mais forte que o primeiro semestre de 2020,
mas o segundo semestre de 2021 tem comparativos mais difíceis, então é natural que a gente veja isso se equilibrando no segundo semestre do ano. Vou pedir para a gente ir para a próxima página ainda. Aqui no Varejo Digital, a gente costuma apresentar como vem evoluindo nossos produtos vendidos em 12 meses. E aqui, em linha com o que o Silvio falou, você vê o volume de produtos caiu um pouco, e isso é reflexo da gente ter crescido o ticket em 41% contra o período ano passado. Então, a gente tem vendido os produtos de alta gama, tem se caracterizado o nosso varejo digital por isso no último semestre, principalmente. Queria destacar também do lado direito a Soudi, novamente é o nosso braço de serviços financeiros. A gente oferece crédito parcelado com juros, entre alguns outros produtos que a gente tem nas lojas Samsung da Allied e de outros parceiros que têm loja Samsung. Perdão, recentemente começamos alguns pontos de venda também do nosso Store in Store. Então, esse é um projeto que vem, a carteira de clientes nossa vem crescendo substancialmente trimestre após trimestre. A gente julga estar ainda bem no comecinho da nossa operação. A gente, a participação de vendas dentro das nossas lojas, desculpa, com Samsung, que foram pagos usando o nosso instrumento financeiro, atingiu 12%, é um recorde para a gente desde que a gente começou a reportar isso. A gente sempre estimou algo próximo a 10%, então a gente está bastante feliz de estar conseguindo implantar e superar esses objetivos. A gente está com 42 mil clientes ativos e uma carteira da ordem de 38 milhões de reais. Vou pedir para a gente ir para a próxima página também. Aqui, no varejo físico, é o reflexo do que uma derivada a mais do que eu mostrei 2 páginas atrás. Então, a receita vem crescendo após... A gente tem um terceiro e quarto trimestre do ano passado fortes. A sazonalidade natural do primeiro semestre é mais baixa do que a do segundo semestre, então a gente vem crescendo, voltando a patamares gradualmente mais razoáveis para o varejo físico. Do lado direito da página, a gente mostra a nossa presença no território brasileiro, e isso é base para a gente conseguir ter os serviços de integração entre varejo físico e varejo digital, como foi apresentado aqui sobre omnicanalidade. Então, a gente usa isso aqui também como um fomento do nosso varejo físico. Queria salientar aqui também, acho que a gente veio num esforço importante aqui de expansão dos nossos pontos de venda, e agora a gente tem maturado esses pontos de venda, é isso que a gente vai verificar aqui nos próximos trimestres. Na próxima página, a gente traz aqui como que é um nível de detalhe um pouquinho maior de como que a gente sai do lucro bruto até o nosso lucro líquido recorrente. E eu gostaria de salientar, é uma página cheia de números aqui, mas eu gostaria de salientar 2 pontos aqui. Quando a gente olha as 2 primeiras colunas do lado esquerdo, então o terceiro trimestre de 2021 contra o terceiro trimestre de 2020, a gente cresce contra o ano passado nossa venda próxima a 2%, e as nossas vendas crescem um pouco abaixo de 1%. Então a gente tem conseguido fazer com que a despesa necessária para fazer a venda tenha tido eficiência, a gente tenha conseguido ganhar escala. Do lado das despesas gerais administrativas, a gente cresce aproximadamente 7%. E isso é reflexo da gente estar trabalhando para ter cada vez mais infraestrutura de conectividade, infraestrutura de TI, e principalmente o nosso modelo de negócios, ele exige que a gente tenha muita integração entre o marketplace com o nosso varejo digital, com o nosso varejo físico, com a nossa expedição. Então, a gente vem trabalhando em muitos projetos para conseguir fazer a automação, não só a digitalização não só da nossa oferta, né, do nosso front office, vamos falar assim, mas também da cozinha dentro de casa. Então, a gente sabia que estamos investindo nisso para que seja uma empresa mais ágil, mais digital. Então, é reflexo disso no terceiro trimestre, nas despesas gerais administrativas. Por outro lado, quando a gente olha, agora eu vou para o lado direito, na colunas de 9 meses, 21, 9 meses contra 20, a gente vê que em ambos os casos, seja nas despesas de venda, seja nas despesas gerais administrativas, elas crescem num patamar substancialmente menor do que cresce o nosso lucro bruto de 31%. Então, basicamente, esses são os destaques aqui da despesa que eu queria trazer
para cá. A gente ainda fala que tem um impacto positivo na apuração do imposto de renda por conta do juros sobre capital próprio, que tem um impacto na base de apuração do imposto de renda. Então ele não entra como despesa de juros sobre capital próprio, mas na apuração fiscal ele entra, então reduz a nossa alíquota. Então isso é um ponto positivo. E gostaria de ressaltar que, novamente, isso não entra o resultado do ICMS na base de PIS/COFINS, da ação, não entra no nosso resultado recorrente, mas é um benefício que a companhia tem. Então, em 9 meses, a gente vem falando aqui que o nosso lucro é 183 milhões, mas quando a gente olha o resultado contábil, é 267 milhões, incluindo isso. E, por último, na próxima página, a gente fala do nosso resultado em termos de dívida líquida. Eu gostaria de destacar que a nossa alavancagem aqui está muito próxima a zero, né? Então a gente está quase com a empresa zero alavancada, e os principais, o que fizeram variar do segundo trimestre para o terceiro trimestre. Então a gente conseguiu, o nosso saldo de contas a pagar foi estendido em aproximadamente 140 milhões, enquanto o nosso estoque permaneceu na mesma ordem de grandeza. Isso acaba gerando caixa para a gente. Por outro lado, também resultado ainda que a gente vem sentindo problemas do abastecimento de produtos. Então exige da gente uma inteligência e uma agilidade na hora de girar os produtos mais rápido do que a gente consegue, Isso acaba fazendo com que o produto saia mais rápido antes da gente pagar o fornecedor. Então foi muito importante para a gente, para gerar caixa aqui. Eu gostaria também de destacar, não está escrito aqui, mas está no nosso relatório. Ao longo deste ano, a gente já reduziu o nosso saldo de imposto a recuperar na ordem de 40 milhões de reais. Então, isso também é caixa que é gerado para a companhia. Isso é esforço da gente trabalhar de forma assertiva a combinação entre abastecimento e venda dos nossos produtos em todas as nossas unidades de negócio, mas combinar isso com a rota que o produto faz. Então, a gente, de alguns anos para cá, vem reorganizando e aprimorando essa estratégia de modo que a gente consiga monetizar isso, e também em negociações bilaterais para compra e venda de créditos. Então, é com bastante felicidade que a gente apresenta um terceiro trimestre resiliente. A nossa estratégia é que a gente tenha 3 unidades de negócio, varejo físico, varejo digital e distribuição, que se complementem e que consigam atender as expectativas do nosso consumidor à medida que o cenário mude. A gente acredita que vem fazendo isso, essa terceira divulgação de resultados que a gente faz, a gente acredita que tem conseguido executar a nossa estratégia. Termino por aqui, passo a palavra para a Fabi, que vai falar um pouquinho da sessão de perguntas e respostas. Boa, obrigada, Gus. A gente vai começar aqui, então, com a pergunta da Larissa, da XP. Ela está questionando, vou passar para o Silvio ela está questionando que a gente destaca o crescimento da linha branca, se a gente poderia comentar um pouco sobre a performance da parceria com a Midea. E aí, complementando a pergunta, ela também questiona aqui os drivers de demanda que a gente enxerga para a linha branca no curto e no médio prazo. Legal, obrigado, Fabi, obrigado, Larissa. Quando nós falamos de linha branca, hoje nós já atuamos não só com Midea, mas também temos uma série de ações fazendo junto com o Whirlpool. Acho que o importante nesse segmento de mercado, eu vou dar alguns números, eles podem estar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, com as variações de ticket médio, mas o mercado de celulares é um mercado de 55 bi por ano, mais ou menos, no Brasil. Estou pegando o GFK multiplicado por 12. Quando a gente fala de linha branca, é um mercado de mais de 40 bi. Então, por si só, é um mercado muito importante. É um mercado que não tem muita tradição de distribuição, mas a entrada da Midea permitiu com que nós nos tornássemos um distribuidor. A gente vem crescendo significativamente, como a gente mostrou para vocês aqui nos nossos números, e hoje, Midea para nós, linha branca para nós, mas fortemente Midea, representa já 1% da nossa empresa. Só pensando que hoje nós temos 9% do mercado de smartphones, 10%, 11% do mercado de computadores, mais do que isso em videogames. Então,
O mercado de linha branca é um mercado bem diferente, é um mercado que o share de distribuição não é o mesmo share do mercado de celulares, por exemplo, mas a gente vê um potencial de crescimento bastante grande pela frente. Boa. Agora, a próxima pergunta, eu vou direcionar aqui para o Gustavo, a pergunta do Thales. Ele está questionando se a empresa pretende fazer uma oferta a 400 para que todo o varejo possa ter acesso à compra de ações. Isso é muito importante para a liquidez. Ele comenta que há empresas que fizeram uma 476 estudando micro-oferta apenas para poder liberar os negócios a todo o mercado. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente também foi impactado, obviamente, por essa restrição, né? Os investidores também foram. E nesse sentido, as medidas que a gente vem tomando nesse momento, a gente tem estado em contato com o órgão regulador, com a CVM, a gente tem conversado com outras empresas que também foram afetadas. Então, entendo que antes da gente pensar em fazer uma nova oferta, a gente gostaria de exaurir as possibilidades aqui na conversa junto com o órgão regulador. A gente está, de alguma maneira, acreditando que possa ter bons frutos aqui sem precisar recorrer a uma estratégia como essa. Então, nesse sentido, acho que tem alguns dias aí pela frente para a gente permanecer nas discussões, mas tem sido discussões, de alguma forma, bastante produtivas. Então, acho que por agora, assim, é isso que a gente vem se movimentando. Boa. A próxima pergunta eu vou direcionar aqui para o Silvio, é a pergunta do João Andrade, do Bradesco. Ele questiona aqui como a gente está enxergando o processo de normalização de receita no varejo físico, e ainda no mesmo assunto, como está o plano de expansão nessa frente. Tem um complemento aqui da pergunta dele, que eu acho que seria bom direcionar para o Gustavo, que é o que a gente pode pensar em CAPEX para a companhia em 2022. Obrigado, Fabi. Obrigado, João. Bom, vamos lá. Olha, nós terminamos esse trimestre com 279 pontos de venda físicos. Se comparado ao terceiro trimestre do ano passado, eram 190, então uma expansão de 89 pontos de venda nos últimos 12 meses. E agora nós chegamos num ponto em que a gente vai diminuir as nossas expansões e nos focar mais em trazer eficiência em todos esses nossos pontos de vendas. Quero ressaltar um detalhe aqui que é característico da nossa empresa. Os nossos pontos de vendas físicos, eles se complementam com o online através da omnicanalidade, como a gente pôde apresentar aqui, mas como nós temos a distribuição, nós também temos clientes do varejo físico em todos os lugares do Brasil. Então, hoje estamos presentes com nossas próprias lojas em 17 estados brasileiros, mas nada nos impede de ter 100% do território brasileiro com omnicanalidade, na medida que nós conseguirmos desenvolver a omnicanalidade através dos nossos parceiros da distribuição também, que é alguma coisa para a gente considerar no futuro. Então, saímos daquele momento de expansão rápida, grande, e agora entramos no momento de maturação dessas nossas lojas. O João também pergunta sobre a normalização das receitas do varejo físico. Essa é muito difícil de responder. Nós temos em todas as nossas lojas um contador de fluxo, então a gente mede o número de pessoas e compara com os anos anteriores. A gente ainda vê níveis de queda de fluxos significativos. Recentemente, os shopping centers fizeram apresentaram alguns resultados e mostravam por volta de 20% de queda de fluxo nas lojas físicas. A gente também vê isso nos nossos contadores, mas a gente vê uma melhora dia a dia. É difícil eu te dizer quando que normaliza a venda, mas acho que nesse Natal a gente já vai estar numa situação muito melhor do que a gente viu até agora. Quer falar de CAPEX, Gus? Quero sim. Bom, o que a gente tem de despesa aqui, de gasto com CAPEX, desculpe, é basicamente
abertura de pontos de venda do varejo físico e CAPEX em tecnologia. Tendo em vista que o Silvio falou que a gente vai gastar mais energia aqui em maturar nossos pontos, em entender de forma mais aprofundada a especificidade de cada um, sobra para a gente, para o ano que vem, um foco maior no CAPEX de tecnologia. Então, nesse sentido, a gente deve focar o esforço aqui em desenvolver o nosso produto da Soudi, trazer novos features para esse produto, trabalhar dentro do nosso varejo digital, como que a gente oferece nossas soluções para o varejista físico, vender planos de operadoras, por exemplo, nas lojas, bem como toda a integração aqui entre as nossas diversas áreas. Então, eu acho que, comparado com o que a gente viu aí nos últimos 6 a 8 trimestres, eu diria que a parcela de CAPEX, que é associada à expansão do brick and mortar, vai ser reduzida, enquanto que a parcela da tecnologia, especialmente o que a gente fez este ano, deveria ser mantida. Então, mais ou menos é isso que a gente tem em mente. Ainda não fechamos nossos números para o ano que vem, mas mais ou menos isso que a gente tem em mente. Bom, agora eu vou passar para o Gustavo a pergunta do Rodolfo. Se for possível, gostaria que comentassem os resultados em relação ao segundo TRI de 21 e o que esperar para o quarto TRI de 21. Bom, acho que comparado com o segundo trimestre deste mesmo ano, a gente tem uma receita, o lucro bruto, a margem bruta e, de alguma forma, a margem EBITDA similares ao que foram no segundo trimestre. Como eu falei, o ano passado a gente teve um primeiro semestre difícil e um segundo semestre muito forte. E esse ano a gente teve um primeiro semestre muito forte e um segundo semestre mais arrefecido. Então, a gente está bastante feliz assim, de ter conseguido fazer as vendas. No segundo trimestre deste ano, a gente fez venda na hora de 1,8 bi, a gente fez 1,7 agora. O nosso EBITDA no segundo trimestre foi 122, a gente está agora com 105. Então, a gente tem conseguido navegar num mar um pouquinho mais difícil. A indústria que a gente está inserida tem um período sazonal importante no quarto trimestre. Então, para a gente, é um período de bastante expectativa e que a gente está se preparando para isso. Isso afeta a gente de duas formas. Black Friday e Natal, obviamente, para o varejo digital e para o varejo físico, a gente está lá, a gente é um agente importante dentro dessas datas comerciais. Na distribuição, isso normalmente afeta a gente um mês e meio antes, que é quando a gente começa a abastecer os varejos parceiros nossos para que eles possam vender nas datas sazonais. Então, a gente, todo ano, é uma preparação especial para isso, são negociações especiais para isso. Então, a gente sempre, um exemplo, para dar um exemplo muito significativo, no mercado de videogames, por exemplo, a sazonalidade entre Dia das Crianças, Black Friday e Natal é brutal, assim, comparado com os outros períodos do ano. Então, a gente está esperançoso, a gente acredita também que, em termos do ambiente mais macro, né, a vacinação avançando, as restrições a mobilidade já caíram muito, e é um período que, depois de tanto tempo parado, as pessoas devem voltar a circular em shopping, assim, com mais segurança. Então, a gente está se preparando, a gente espera voltar daqui a 3 meses também, trazendo boas notícias para vocês. Boa. Eu vou colocar agora um complemento da pergunta do João Andrade, do Bradesco. Como está indo a iniciativa de White Label? Se a gente pode dar algum update. Acho que o Silvio pode responder essa. Legal. Olha, João, nós temos hoje, só voltando um pouquinho, na nossa tese do IPO, nós identificamos que o White Label Products era uma das vertentes de crescimento para a empresa, possivelmente através de M&A. Por que isso? O que seria isso? Seria desenvolver produtos com uma marca própria,
e não seriam produtos computadores, celulares, que nós já temos fornecedores aí fortíssimos no mercado, que são nossos parceiros há muitos anos, mas talvez itens de casa conectada, acessórios, o robô, o aspirador de pó robô, itens que ainda não têm um domínio de uma grande marca. Hoje nós temos realizado uma linha de produtos em white label. Nós desenvolvemos para o Mercado Livre uma linha de acessórios com a marca que eles usam. Eles usam a marca TED, é uma linha que eles têm, é uma marca que eles usam em diversas linhas de produtos. Hoje, a linha de acessórios de informática somos nós que fornecemos para eles com essa marca. Continua um foco da empresa, a gente continua entendendo que é um driver de crescimento, e esse é um driver de crescimento que a gente olha o mercado para entender se há possibilidades de crescer através de um M&A. A próxima pergunta, até emendando esse assunto, acho que o Silvio podia responder essa. Considerando que a companhia é caixa líquido, se há expectativa de aquisições relevantes de novas empresas. Legal. Então, voltando para a tese do IPO, nós identificamos 3 áreas que nós falamos, olha, a gente tem sinergia, é um potencial driver de crescimento para a empresa, a gente pode fazer sozinho, mas se a gente fizer através de M&A, será mais rápido. Então, essas áreas são os white label products, nós acabamos de comentar, o mercado de recertificados e o mercado de distribuição B2B, vender produtos para empresas. Nessas 3 áreas, a gente vem estudando possibilidades de M&A no mercado, mas, independente disso, a gente também vem tomando ações dentro de casa. Então, numa das páginas aqui eu mostrei que no mercado corporativo nós já criamos um grupo de vendas para o setor público e para o setor de educação. Já começamos a vender serviços acoplados ao hardware, que são coisas típicas do mercado corporativo. Então, estamos olhando o mercado para possíveis aquisições? Sim. Independente disso, a gente está fazendo dentro de casa. No mercado de recertificados, também contei para vocês que a gente adquiriu a BR User. A gente continua olhando o mercado. BR User é uma plataforma especializada em comprar de pessoas físicas e vender para pessoa física telefones recondicionados. Ainda tem muito para fazer nesse mercado. Então, independente de qualquer M&A, montamos uma área bastante grande de recertificação dentro da empresa. Então, estamos preparados para começar a receber os iPhones do programa iPhone para sempre, recertificá-los e possivelmente vendê-los através da plataforma BR User, mas ainda há possibilidade de aquisições. E, por último, o white label, acabamos de comentar, a gente também acha que a gente pode se expandir mais rapidamente com M&A. Então, essas são as 3 áreas que a gente tem olhado ativamente para as oportunidades que estão no mercado. Silvio, emendando esse assunto de M&A, acho que a gente pode responder aqui a pergunta do Gustavo. São 2 perguntas, na verdade. A primeira, se tem previsão de aquisição de outras lojas Samsung. E a outra pergunta, se existe a possibilidade de criação de outros programas no molde do iPhone para sempre. Então, vou começar pelas lojas Samsung. Hoje a gente não tem nenhuma nova rede Samsung que estamos prospectando. Temos 161 lojas, estamos na melhor área do Brasil em termos de PIB per capita, que nós estamos no Sudeste, Paraná e Mato Grosso, então é o PIB per capita mais alto. Temos ainda potencial de expansão orgânica nessa área. Estamos no momento de maturação de todos esses pontos de venda, com a volta agora das pessoas ao shopping. Todas as lojas Samsung são sempre em shopping centers. Então, respondendo essa parte da pergunta, nada em perspectiva hoje de aquisição de outros parceiros Samsung. Com relação ao programa iPhone para sempre, com outra marca, se nós pensarmos no programa exatamente como é o iPhone para sempre, a Allied tem uma exclusividade com a Apple. Então, acho que é uma possibilidade. Nós temos um iPhone para sempre
aonde a Apple quiser. Com relação a outras marcas, e a gente já faz programas com outras marcas um pouco diferentes, eles não seguiriam esse modelo típico de leasing, com 21 parcelas pequenas e uma parcela maior, como a última dela, com a possibilidade de devolver. Então, qualquer outro modelo que a gente faça com Samsung, com Motorola, a gente vai buscar modelos diferentes desse que nós fazemos com a Apple pela nossa exclusividade com essa marca. Boa. Bom, acho que a gente tem algumas poucas perguntas aqui que a gente vai responder depois através do e-mail de RI. Eu acho que a gente chegou aqui já no nosso horário. Eu vou passar para o Silvio fazer as considerações finais. Antes disso, eu só queria aproveitar convidá-los para o nosso evento, o nosso Investor Day, que vai acontecer no dia 23, agora de novembro, às 2 horas da tarde. As pessoas que estão cadastradas no mailing do nosso site de RI já receberam o Save the Date. Em breve a gente envia a agenda com maiores detalhes. Se você tiver interesse e não tivesse cadastrado no site ainda, se cadastra lá no site de RI, ri.alliedbrasil.com.br, para receber os updates, não só do evento, mas de toda a comunicação do nosso RI. É isso, então. Obrigada pela participação. Eu vou passar para o Silvio terminar com as considerações. Obrigado, Fabi. Bom, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos. Obrigado pelo tempo de vocês. Mais um trimestre que a gente apresenta um bom resultado. E a multiplicidade de negócios que nós fazemos dentro da Allied, com varejo físico, varejo digital, distribuição, programas específicos para diversos fornecedores, isso traz uma resiliência de resultado, trouxe esse trimestre e vem trazendo ao longo dos últimos anos consistentemente. Então, a gente acredita muito que nosso modelo traz uma resiliência de resultados. Queria reforçar o convite da Fabi. O nosso Investor Day vai trazer outros rostos da Allied, não só eu, Gustavo e Fabi, mas os outros diretores, e cada um vai falar um pouco sobre a sua área, como nós estamos em logística, quais são as dificuldades, quais são as vantagens. Então, vocês vão poder tangibilizar um pouco tudo que nós apresentamos hoje para vocês. Possivelmente traremos convidados externos, fornecedores, talvez, pesquisadores. Então, a gente vai buscar montar um programa que seja bem interessante para vocês. Se puderem, será uma honra tê-los conosco. Muito obrigado, um bom dia para vocês.